todos. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Boa Eu tarde. sou suplente do nosso secretário, o Alexandre, ele não vai poder comparecer hoje, mas eu represento ele e tenho o poder de voto como poder público. E o senhor Biraci aqui também. Titular pela agricultura e abastecimento. Bom, vamos direto ao ponto, que a intuição dessa reunião extraordinária é que ela seja rápida e objetiva, né? Então, a primeira coisa é aprovar a ata da 37ª e da 38ª reunião, que a gente não conseguiu porque na 38ª a gente não tinha quórum nem para aprovação nem para votação. Então eu disponibilizei já há um bom tempo as atas das reuniões no grupo e para todos os integrantes do Condema, né? Então a intenção é que a gente só concorde, né? Se todos leram, a pergunta é: todos leram as atas, 37ª e Sim. 38ª? Aprovam as atas? Sim. Eu Bom, aprovo também. todos aprovam. Agora, o Sim, segundo tópico que foi discutido na reunião anterior com os membros presentes é sobre a atualização da minuta da lei, né, do Conselho, que é a Lei 2306 de 2009. E é uma lei que está cheia de erros. Na verdade, a gente fez um rascunho, também foi disponibilizado no grupo. A maioria conseguiu ler. A gente está com o rascunho aqui em mãos. Não sei se é necessário que a gente dê um panorama do que foi alterado, que a ideia é a gente aprovar para que ela dê seguimento e a gente consiga enviar para Precisa o fazer as jurídico alterações, né? para que ele possa avaliar melhor essa lei, né, e dar as ponderações antes de enviar para a Câmara. A ideia é atualizar, porque todos os conselhos estão atualizando as leis, tem muitas coisas erradas, né, na lei mesmo, tanto de Uma das questões português é que quanto as de... leis antigas estavam antes da reforma administrativa, então eram diretorias. Depois da reforma administrativa, nós deixamos as Virou diretorias e secretaria. passamos a ter secretarias. Um exemplo, Júlio, é a questão da agricultura e do meio ambiente. Eram diretorias separadas. Você tinha a Isso. diretoria de agricultura e abastecimento e a secretaria do meio ambiente, e a diretoria de meio ambiente. Agora nós temos a secretaria de agricultura e meio ambiente. Foram unificadas, né? Então, se quiserem, a gente dá um panorama geral do que Tem que foi falar, alterado, tem que né? falar, né? É Se bom. o Biraci quiser dar um panorama e ler. Vamos lá. Ah, O a primeiro emenda ponto é isso. ficou reorganização do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Condema e da outras providências. A ideia é, como nós estamos fazendo muitas alterações nessa lei municipal, nós vamos revogar a lei vigente atual e colocar no lugar essa nova que a gente, se vocês concordarem, a gente aprova hoje. Ah, então, no artigo 2 a gente substituiu, né? Estava vinculado à diretoria de meio ambiente, agora ficou vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Só uma questão de nomes, tira a diretoria. nomenclatura. Oi? Certo. Nomenclatura. Isso aí. Todos concordam. Vamos lá, artigo 3º. O Condema possui as seguintes atribuições. No inciso 3º fala, ah, também tira o nome diretoria e põe secretarias, né? Então, colaborar, analisar e deliberar sobre os planos e programas de expansão e desenvolvimento elaborados pelas secretarias de Planejamento, Habitação, Obras Públicas e Urbanismo. Ih, mas aqui já está citando. Ah, mas aqui é genérico, né? Tá, Exemplos, tá. secretaria. Ah, uma decisão que nós tivemos na secretaria, mas vocês podem e devem, né, colocar a parte de vocês. Nós decidimos não especificar na lei municipal quais serão as diretorias, as secretarias que farão parte da representação do poder público, beleza? A ideia É é... melhor, porque vai ter secretaria, que vai ter uma outra reforma administrativa, né? Exato. Aí, toda vez que tiver uma reforma administrativa, a gente tem que catar e mudar novamente, né? Vai mudar, que nem a de obras, por exemplo, vai sair, vai mudar. Tá vendo? Vai ter planejamento e depois vai É. ter a de obras públicas. Habitação, por exemplo, também vai sair. Então, exatamente. Então, a gente vai especificar quais serão as diretorias no regimento interno. Isso. Regimento interno, a gente precisa mandar para a Câmara aprovar.
O regimento interno com 2/3, que é uma maioria qualificada, 2/3 dos membros do colegiado, a gente consegue alterar. E aí, então, e a gente não pretende nem sequer dizer o número Um número de específico cadeiras, não, né? não vai ficar na lei A também, gente vai vai ser para o colocar, regimento a interno. gente vai Então, colocar por que exemplo, será paritário. então, por exemplo, a atual são 8 cadeiras, 4 poder público e 4 da sociedade civil. E a gente vai ficar ali meio que aberto também para o regimento interno definir, porque pode ser que tenha mais integrantes da sociedade civil que queiram ingressar, até porque vai ficar um pouco mais abrangente, não vai ser só a sociedade civil organizada. E a ideia é que a gente consiga fazer a paridade com o poder público. Então, a depender de quantas pessoas da sociedade civil ingressem, a gente tem que fazer a paridade, né? Então, tem que chamar mais do poder público. O que a gente nota é que um conselho enxuto é mais tranquilo de levar, né? O nosso já Sim, está sim. enxuto. Tem 4 só representantes do poder público e 4 representantes da sociedade civil. A ideia é seguir com os 8 integrantes, É. que consegue ser mais Ô, produtivo. Bira, é uma dúvida só. Como que vai funcionar no caso, no meu caso, por exemplo, tô representando a Casa Civil e lá do Obras Públicas, como que vai ficar? Eu teria que colocar mais uma pessoa? Porque tô eu também, né? Não, Da Sociedade Civil da Associação tô eu e no Obras Públicas a Juliana saiu, né? obras públicas já foi designado. É o Colocou o Sebastião. Sebastião? Colocou o É o Sebastião? Sebastião Tá. titular e a Daniela Pignatari a Ah, suplente. perfeito. E já, Tá já ok, saíram então. as portarias, né? Já, a Ficou portaria melhor. já saiu. Você tem a Tá, portaria, ficou melhor Júlio? assim. Mas Tenho, aqui ficou já está melhor a aqui, lista então. atualizada, ó. Tá. Na portaria, o Secretaria de Meio Ambiente, o titular é o Alexandre Barril, o suplente o Lucas Cavalheiro, unidade gestora de agricultura, eu como titular, e o Gabriel Leles saiu, não é mais. Não tem suplente. Ele pediu para sair da prefeitura, então está em vacância. Na unidade gestora de habitação está o Fernando Felize, está a Sônia Cristina, Soninha. Os dois estão com problemas de saúde e não vão poder participar da reunião de hoje. E Uhum. na Secretaria Municipal de Obras Públicas está Ah, meu Deus, saiu o Sebastião aqui. Por isso que eu não reconheci o Sebastião. nome, é Sebastian, né? Isso. Na lista de presença está Sebastian, é por isso que eu não reconheci quem era. Eu reconheci quando eu vi a lista de presença. Aqui está Sebastião Muniz de Oliveira e a Daniela Pignatari. O Sebastian disse que estava almoçando, ele vai provavelmente entrar na nossa reunião. Só para contextualizar também, foi por decreto, né, basicamente por portaria, o poder público foi eleito, né, para entrar no conselho, assim, digamos assim, né? E também está escrito no próprio, na própria portaria que o poder público vai criar uma comissão. A gente já definiu mais ou menos que o pessoal aqui do meio ambiente vai criar a comissão para formular o edital para a sociedade civil. Então, os integrantes atuais da sociedade civil vão poder ingressar a partir do edital que vai ser publicado até o final do mês para a gente já fazer a primeira reunião de novembro, já com os integrantes novos e a gente consegue fazer uma eleição, né? Mas deixa eu ver se eu entendi, Júlio. Você está representando a AMIA, né, Sociedade Civil. Você está Isso. com Amém. cargo público Isso. atualmente? Tá, Se eu sou gestor de obras públicas. ele é gestor. Não tem problema mesmo, ele é o gestor. Então, Mas Eu aquele já era, na entrou. verdade, né? Eu já era É, antes também. Desde o começo que eu tô no Condema. o que vai acontecer, Júlia, é que você vai, no próximo biênio, meu Deus, mas ele foi indicado? Se é obras públicas, não é obras particulares? Não. É o Luiz Paulo, obras particulares. É Luiz Paulo. não, mas tá certo. Bom, continua, Futuramente você vai entrar como poder público, você vai sair da sociedade civil, continua na tá? Aí eu lei coloco a Ana. Tá. É. para gente dar Vamos lá, vamos prosseguimento continuar então. às atualizações da Aí lei. das atribuições do CONDEMA não tem mais alteração nenhuma. Só correções de texto, porque o E a texto lei das queimadas foi. tinha erros de português no A texto. gente sugeriu colocar alguma, no finalzinho das atribuições, colocar a questão de queimadas. Você conversou com o Barreto sobre isso? Isso, será adicionado só a
é que assim, dentro das atribuições do conselho, a fiscalização, digamos assim, das queimadas também vai entrar, né? Tá, Então, vocês concordam? Entre as fiscalizações é que é uma lei nova que surgiu, a lei das su- queimadas. surgiu esse ano a lei das queimadas, então só muda a atribuição também. É mais uma coisa que o conselho tem O que fazer. Sebastian tá online, tá, gente? Eu não sei se ele tá com o microfone ativo. Ele mandou por mensagem aqui no chat. Ah, tá certo. Ele tá online. Boa tarde, Sebastião. Tudo bom? Maravilha, Ele tá Sebastião. sem áudio. Ele tá sem áudio, né? Tá. Mas ele mandou mensagem ali, tá off. Prosseguindo. Agora nós temos quórum, hein? Nós temos Anotar 6 pessoas dos presença. 8. Tem 8 integrantes ali ó, online. Tem mais, ó. Como assim? Não. São 8, ó. Na verdade, são 7, porque tem a Casa dos Conselhos, né? Somos nós. Ó, Júlio, Luana, a Letícia, mas a Letícia não vota. É, tá acompanhando. A Márcia, Sebastian e a Pri. Ah, Márcia Gonçalves está acompanhando também, tá? Tá, não, mas eu falo entre titulares e suplentes aqui do Poder Funcionário Civil, nós estamos em 6, tá? Continuando. Maravilha. Vamos continuar. Artigo 5º. O CONDEMA é constituído pela plenária e pela mesa diretora. A gente alterou esse termo, essa expressão. Era uma outra expressão que tinha. Nós optamos por mesa diretora. Então, É. é composta por 3 partes o CONDEMA. A plenária, que é o pleno, são todos nós, colegiado. A mesa diretora, que tem o presidente, vice-presidente, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário. E as câmaras técnicas, certo? Aí o parágrafo único diz, desse 5º artigo, a mesa diretora será composta por presidente e vice-presidente, um secretário executivo e um tesoureiro. Não tem 2 tesoureiros e 2 secretários. É Ah, porque não, tem os seus suplentes, seus né? suplentes. Tá É. certo. Então tem o secretário executivo, suplente do secretário executivo, tem o tesoureiro, suplente do tesoureiro, tem o presidente, tem o vice-presidente. Então são 6. Mesa diretora composta por 6 pessoas. O artigo 6º fala: a administração do CONDEMA caberá ao presidente, vírgula, ao vice-presidente, que substituirá o presidente, né, em casos de ausência ou impedimento, ou o secretário executivo, que substituirá os demais, nos termos do regimento Esse texto foi alterado interno. porque ele deixava meio Pode pôr regimento interno, tá? abrangente, que só o presidente, ou melhor, abrangente não, meio restritivo, só o presidente poderia, o presidente e o vice-presidente. Na verdade, a gente colocou que o secretário também pode presidir. Pode acontecer de você não ter uma reunião nem o presidente nem o vice-presidente. É, Agora, só esclarecer para vocês, cada lei municipal, cada conselho tem suas peculiaridades. O CONSEA, que eu faço parte, Segurança Alimentar e Nutricional, necessariamente o presidente e o vice-presidente precisam ser da sociedade civil. Aqui não, no CONDEMA é o contrário. O CONDEMA, seja na lei federal, seja nas leis estaduais, que as leis municipais precisam acompanhar, necessariamente quem é o presidente do CONDEMA é o presidente da pasta. né, o secretário da Então, pasta. a nível federal é o ministro, né, do meio ambiente, a nível estadual é o secretário de governo, né, do meio ambiente, e a nível municipal é o secretário da De meio pasta, que no ambiente. nosso caso é o Alexandre Barril. E ele que delibera, digamos assim, quem são os integrantes. Então, a votação do vice-presidente tem que ser também do poder público e ele que Ele seleciona. indica, né? Ele indica. É. Vamos lá, o artigo 6º. Ah, tá. Eu até tentei alterar isso, porque a gente achou que isso era meio, né? Mas tem que Não seguir. agora com o Alexandre, que fique gravado, né, no YouTube. Com Nós tentamos outros. isso na época do governo passado, que a gente achava meio forçação de barra, né? O presidente automaticamente ser o presidente. Mas a gente verificou que não dá para discordar das leis superiores. Tem que Tem que seguir a lei tem que estar estadual e adequado para a federal. estadual e a federal. Continuando, é uma lei bem curta, né? Então tá próximo Artigo do fim. 7º.
As câmaras técnicas serão criadas em caráter permanente ou temporário, conforme previsto em regimento, tá vendo? Ó, regimento interno. Regimento Aqui ficou interno. faltando interno, tá? Tá. Regimento interno. O artigo 8º nós retiramos e substituímos. Ele estava escrito: o CONDEMA será presidido pelo diretor do Departamento Municipal de Meio Ambiente, integrado pelos seguintes membros. Agora ficou o artigo 8. O CONDEMA será presidido pelo secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município, certo? E em diversos pontos da lei vigente, o CONDEMA estava sendo escrito com Diretoria. o primeiro M como N de navio, É, né? também. E não é certo. O primeiro M de CONDEMA é de É municipal. municipal. Então, CO de conselho, M de municipal, D de defesa, DE, né, de defesa e MA de meio ambiente. Então, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Com dois M's e não um N e um M. Artigo Artigo. 9º. O CONDEMA terá a seguinte composição. Isso a gente está definindo para É nova não. redação. Não vai ficar. Essa aqui é a anterior, na verdade. E a gente ia definir ou melhor, a gente definiu na 38ª reunião que a gente ia deixar abrangente, foi o que você explicou logo no começo, que a gente É. estava falando da lei. Que a organização vai ficar a critério do regimento interno e não definida pela lei. Só para vocês terem uma noção, antigamente na lei, a lei vigente estava. O CONDEMA é composto por 4 representantes do poder público, 4 representantes da sociedade civil. E aí citava, né? Departamento Municipal de Obras Públicas, Departamento Municipal de Habitação. Isso nós estamos tirando essa obrigatoriedade. No inciso 5º, não teve mudança. É isso aí. Então a gente vai deixar vago, né? Vai deixar mais abrangente para Aqui o pelo menos, né? regimento. Não, essa parte sai, né? Sai. Vai ficar. Porque a gente vai definir também como. Vai direto pro 10, né? Se não tiver associações, a gente vai abrir para pessoas comuns, entendeu? Tá. Então, depois do 9º, né? Que terá a seguinte composição. O 10º. Mas ficou estranho, né? O 9º fica: o CONDEMA terá a seguinte composição. E para. Não, a gente vai escrever essa parte. Foi o que a gente definiu na reunião agora. Tá. Que ele será paritário. Ele terá o mesmo número de membros da sociedade civil e do poder público. O artigo 10º fala: cada titular do CONDEMA terá suplente, oriundo da mesma categoria representativa. É bem sucinto. É. 11º. 11º. Somente será admitida a participação no CONDEMA de entidades juridicamente constituídas em regular funcionamento. Aí não. Só que tem um parágrafo único. Foi o que a gente definiu, entendeu? Na ausência de entidades de que trata o caput deste artigo, será aceita a participação. Cadê? Aí ficou. Participação de pessoas físicas interessadas na área do meio ambiente ou que tenham ou que atuem na área. Então, vamos lá. Esse é um Eu item sou, calma, importante eu para a sou gente. secretário executivo sou o primeiro secretário do Conselho. E aí nós estamos também preparando uma lei, um projeto de lei que já está pronto, e ele chegou a voltar. Ele foi enviado para o gabinete, junto com outras leis municipais, outros conselhos, e junto com os outros conselhos, ele voltou, essa lei voltou para a Casa dos Conselhos. E aí a justificativa foi essa, que tem que ter uma frase muito específica, né? E que é a que a gente colocou agora na lei atual do Conselho, que é: na falta de entidades representativas, o Conselho ele é constituído por entidades representativas da sociedade civil. E aí, no parágrafo único, na falta de entidades representativas da sociedade civil, serão aceitas pessoas interessadas. Eu até, inicialmente, Lucas, eu procurei até uma redação parecida com essa aqui. Dizer pessoas afeitas ao tema, pessoas com comprovada ligação ao tema. E a doutora Paula, que faz a assessoria aqui na Casa dos Conselhos, sugeriu que não, que fique mais aberto.
Que aí fica complicado. Como é que a pessoa vai provar que ela está atuando na área, não está atuando na área? Então, no Conceia, eu sugiro que tenha a mesma redação do Condema. Na falta de entidades representantes da sociedade civil, vírgula, serão aceitas pessoas interessadas. Quando a gente fala pessoas interessadas, é CPF, não é mais CNPJ, ok? Não é mais entidade, Pode não é colocar mais pessoas organização, físicas interessadas. não é mais representação da sociedade civil. Porque o jurídico entende, quando a gente fala representação da sociedade civil, eles entendem uma entidade formalmente CNPJ. formalizada, instituída, que é o caso das antigas ONGs, das OSCs atuais, associações, cooperativas. E quando se fala em indivíduos, pessoas, CPF, simplesmente eles pedem para evitar o termo representação. Então, para eles, os indivíduos, as pessoas não representam a sociedade civil. Quem representa a sociedade civil são as entidades. Perfeito? Então, O que vocês te... concordam, então, em deixar uma frase mais reduzida nesse sentido? Ficaria, na falta de entidades representativas da sociedade civil, serão aceitas pessoas interessadas. Exato. Até porque já é difícil achar pessoas interessadas, imagine interessadas e ainda capacitadas ou habilitadas. Sim, sim. Entende o que eu quero dizer? Tem muita gente interessada. Às vezes tem gente que não tem conhecimento de que existe o conselho, mas tem muita gente na cidade interessada. Não é Às verdade? vezes ela não atua em área nenhuma, não trabalha na área, mas é interessada. Luta, né? Luta com o vizinho pelo lixo na rua, com o cavalo fugindo solto na rua. Então, assim, há muita gente interessada que às vezes não tem esse conhecimento. Não é verdade. Agora, Sim, tem acho que a abrangência que nesse caso vai valer a excluir. pena. Minha opinião, tá? Estou preocupado com esse termo somente, né? No artigo 11 está, somente será admitida a participação no condema de entidades juridicamente constituídas em regular funcionamento. É porque, em teoria, a sociedade civil tem que ser representada Sim, pela sim. associação, Mas dá entendeu? a impressão que o som caiu. Posso, Vai cair. Não, posso dar vai, uma sugestão? vai 10 cair. minutos? Temos 10 minutos de reunião. Caso caia, a gente retorna no mesmo link, tá certo? Vai cair. Posso dar uma sugestão? Diga. Pode sim. Em vez de colocar o somente, se colocar e assim será aceito e especificar, para não ficar nem limitado e nem também muito abrangente. É porque, a Priscila, A palavra. quando o artigo 11 começa somente, dá a impressão que inviabiliza o parágrafo único, né? É, Dá a Exato. impressão que fala, pô, mas como é que tem um parágrafo único que vai ter que trocar essa palavra? né, o somente pode Acho ser. que será admitido, né? Será admitida a participação, pode ser. Ficou muito vago. Será admitida a Não, participação no tá Condema de ótimo. entidades jurídicas. E na Não, ausência. melhor, o Condema será composto por entidades jurídicas, né? O O Condema será será. ele já resolve, porque aí a gente consegue tanto limitar quanto abranger, né? Eu acho que o será admitida a participação do condômino de entidades e no parágrafo único, na ausência das entidades, entra as pessoas interessadas. Eu acho que tá ótimo. É esse o caminho. Agora que eu entendi, o somente deles é que seja regularmente constituída. Peraí. Isso. Inclusive, não, não. O somente está mais ligado, acho que ao regular funcionamento. Então, só vamos aceitar entidades que sejam regulares, funcionando regularmente. É nesse sentido que eu acho que está esse somente deles. Mas faz bem em especificar, porque numa dessas a gente acaba ficando limitado mesmo. Então, faz bem especificar, o somente nesse sentido de regulamentado, né? E o será para deixar tipo um caminho mais abrangente. É. É válido, é válido. Ou então ele escreve: as entidades juridicamente constituídas no CONDEMA somente serão aceitas em Não, não. regular funcionamento. Somente serão aceitas, não, porque senão você limita. Não, não, aí Aí o você somente limita. estaria ligado ao funcionamento Isso. regular. Como Irregular. aqui a definição é justamente porque a sociedade civil tem que ser representada por associações. É. Não existe sociedade civil não organizada, entendeu? Hum. No significado da palavra. Mas eu acho que tanto faz. Eu acho que se a gente coloca será admitida ou somente será admitida, acho que
acho que mantém-se o significado do artigo 11. E o parágrafo único já deixa abrangente, você não está excluindo o parágrafo único, até porque ele está ali, né? Aí fica na ausência ou na falta, tanto faz, são sinônimos, né? Então, na ausência ou na falta de entidades representativas, Aí fica a serão frase aceitas pessoas do interessadas. Conselho. Tá. Você quer escrever? Pode for na ausência ou na falta, tanto faz. Pode ser na ausência, né? de entidades. O que acontece aqui é que cidades grandes e médias vão ter associações para entrarem, né? Representarem a sociedade civil. Mas Mongaguá tem poucas associações representativas no meio ambiente. Então, as duas entidades mais conhecidas não são do meio ambiente, né? Que é a questão da PAI e a questão do Amor é Vida. Pois é. Pessoas interessadas. Foi feito em 2000, e quanto foi? Em 2021 foi feita essa alteração na lei, na lei vigente aqui do CONDEMA, exatamente nesse sentido, de possibilitar que pessoas físicas pudessem participar, não só entidades. Só que eles cometeram o equívoco de colocar uma expressão de sociedade civil não organizada. Continuando os Tá? artigos, temos mais 5 minutos nessa reunião. Vamos lá? Agora Se o ela artigo encerrar, a gente continua. Os membros efetivos do CONDEMA e seus respectivos suplentes serão nomeados através de ato do Poder Executivo, respeitadas as indicações de órgãos respectivos. Certo? No 12. Artigo 13º, aí é interessante. O artigo 13º é o seguinte: o mandato dos membros nomeados será de 2 anos, a contar de sua posse permitida a recondução. No texto antigo era permitida a recondução, vírgula, por mais 2 anos, por uma única vez. A nossa ideia é deixar a pessoa continuar. O mandato dos membros nomeados será de 2 anos, a contar de sua posse, permitido a recondução, ponto. Por que a gente faz isso? De novo, cidades pequenas, você tem equipes enxutas. E aí, muitas vezes, se é o único técnico lá, você tem que permanecer, não é? Portanto, você seja indicado pelo secretário. Se, por exemplo, tem 2 mandatos do mesmo governo, ou se a própria sociedade civil não tem outros representantes, mas de qualquer forma pode-se abrir o edital a cada 2 anos, né? Isso Na agricultura, fica o no único regime engenheiro agrônomo interno. da cidade, por exemplo. Então, para representar a agricultura, teria que ser a minha pessoa. Isso acontece na sociedade civil também. Às vezes tem uma pessoa muito atuante, ela poderia ficar só 4 anos, não ia ficar mais que 4. E com essa lei mais aberta, vocês concordam com isso? Concordar, eu concordo, mas eu acredito que deve sim, sempre toda vez abrir o edital normalmente, formalizar, abrir o edital, divulgar bastante, porque Isso. daí as pessoas vão ter conhecimento de que existe o conselho, que elas podem fazer parte, inclusive que tem alguém disponível para esclarecimento. Porque quem não tem esse conhecimento vai aí perguntar: olha, como é que funciona? Eu queria fazer parte, Concordo, né? Luana. Eu cuido aqui da pracinha aqui da minha rua. Como é que tem que ter alguém para esclarecer? Porque nem todo mundo nasce sabendo É essas verdade. coisas. Nem todo mundo tem acesso à internet como eu tenho, como vocês têm, entende o que eu quero dizer? Então, assim, acho interessante que a população, sim, tenha esse conhecimento, tem que ser aberto, sim. Se não houver novas eleições, as pessoas não vão poder entrar. Se houver e ninguém vier, então a gente sabe que é porque existe uma deficiência. E começar a falar sobre o conselho nas reuniões, sobre o conselho na internet, para que as pessoas tenham esse conhecimento e comecem a fazer parte. Né? Então, eu acho, sim, interessante, tem que abrir, principalmente divulgar e Na verdade, divulgar o chamado, para que as pessoas, pelo menos, tenham a noção de que existe. Para que ele Que possa ser elas... renovado, isso. né? Na É. verdade, esse edital, esse que a gente vai abrir agora, ele vai ser bem divulgado, até porque a gente quer que pessoas entrem no conselho e tragam novas ideias. E esse parágrafo, na verdade, esse artigo, ele não anula a criação do edital todos os anos. Na verdade, ele deve ser criado. E ele permite que, por exemplo, se vocês de uma determinada associação querem se candidatar novamente depois depois da recandidatura,
Vocês podem, então vocês Contanto que podem seja ingressar. votado, vocês podem ser votados ou não. Vocês podem ser votados ou não Mas eu e concordo. podem entrar pelo Com a edital Luana, ou tem que não. ter, é fundamental a ampla divulgação Mas do pleito. o edital ele é fundamental para essa Que tenha recondução. eleição e que seja feita ampla Isso, e as eleições continuam divulgação. também. Tá. Próximo. Nós temos ainda um tempo de Tem 2 2 minutos. minutos Dá tempo de para ler mais cair. um É artigo o e um 14º? parágrafo. É. As reuniões do Pro- artigo 14º. Não, aqui não mudou nada, né? Não, o parágrafo. Os membros do mudou nada. CONDEMA poderão ser substituídos. Era mediante primeiro solicitação. parágrafo e mudou para parágrafo único, porque ele era o único Só tem parágrafo. um, é parágrafo único, não é primeiro parágrafo. O 14º, as reuniões do Conselho são públicas, ordinariamente em caráter extraordinário, na forma estabelecida em seu regimento E interno. em caráter extraordinário. É. Não é. Elas são ordinárias ou extraordinárias. Porém, em caráter extraordinário, ocorrerá sempre que convocado pelo prefeito ou pelo seu presidente do Conselho, condena, por iniciativa própria ou requerimento de maioria absoluta de seus membros, devendo ser amplamente divulgados. A maioria absoluta, no caso, nós estamos, se forem em 8, a maioria absoluta de 8 serão 5, certo? É sempre metade mais um. Enquanto que a maioria simples é o que tiver na reunião. Então são 8 membros titulares, se tiver um ou dois, você já tem qualquer número da maioria, né? Sim. Maioria simples. Maioria absoluta é metade mais um do colegiado, Tem só um que minuto. seriam 6 pessoas. Vai cair, provavelmente. Artigo 10. Na verdade, dá uma pausa aí, eu vou encerrar Tá. essa e a gente volta no mesmo link. Vai demorar um pouquinho porque ele vai carregar o vídeo. Tem demorado bastante. Não tem. Uns 5 minutos, mais ou menos. Antigamente a gente conseguia fazer em, sei lá, 30 segundos, agora está demorando uns 5 minutos. Tenham paciência, tá? Tranquilos. A gente já volta. A gente volta. Valeu. Precisa de pelo menos 2/3 do seu membro. Agora sim, estamos de volta Oficialmente. oficialmente. Obrigado por conseguir se conectar, tá, Valéria? Olha, 100% sociedade civil. Muito bom. A Priscila, o Júlio César. Oi, boa tarde. Estou ouvindo sim, Bira. Maravilha! Obrigado por ter vindo à reunião, Valéria. Essa reunião é importante. Nós estamos votando na Das lei, reuniões anteriores e a Minuta da minuta lei. da lei. na nova lei do Condeno. E a Luana também presente. Só não veio. Imagina, eu vou tentar responder mais pelo chat, porque eu estou no carro, aí o pessoal deu uma paradinha aqui, mas vou estar respondendo mais pelo chat, tá? Ah, tá Ok. certo. Só não pôde vir na reunião o Fernando Feliz ou a suplente dele, que é a Sônia, conhecida como Soninha, porque ambos estão com problemas de saúde. Estão com a ausência justificada. Perfeito. Prosseguindo com a leitura das edições da Minuta da Lei, No artigo 15º, as reuniões do Conselho são realizadas na presença de membros titulares, aí estava ou seus suplentes. Aí eu sugeri os membros titulares e ou seus suplentes. Por quê? Porque não necessariamente o titular não vindo, você vai ter a presença do suplente. O ideal é que ambos estejam presentes na reunião. Então, não necessariamente se Eles o podem- titular estiver presente, o suplente precisa estar ausente, né? Então, os dois podem estar presentes. pela redação antiga, titulares ou suplentes, quer dizer, o suplente só poderia vir à reunião se o titular não estivesse presente. Aí estava embutido na. É isso. E aí ficou eu ou, quer dizer, ambos podem participar e devem participar. Mas você não pode. Isso entrou na redação? Você vai entrar no regimento interno, né? No regimento interno eu sugiro, mas isso é uma discussão para o futuro, né? Colocar que o titular, o suplente só é obrigado a estar na reunião na ausência do titular, e nessas condições tem direito à voz e voto. No entanto, num parágrafo único, ambos são incentivados, o suplente, mesmo na presença do titular, é incentivado a vir às reuniões. Continuando. Perfeito? Fica para o regimento interno por essa exemplo, redação.
Tá. A gente vai ter que Então, atualizar o regimento então interno. voltando a ler, as reuniões do conselho serão realizadas na presença de membros titulares e ou seus suplentes, com a presença de pelo menos 2/3 dos seus membros. Essa era a redação antiga, né? Parava por aí. Por isso que nós penamos por realizar essa nossa reunião atual. Nós resolvemos alterar isso e complementar essa frase. Então ficou pelo menos 2/3 dos seus membros em primeira convocação. Ponto. Em segunda convocação, vírgula, após 15 minutos, vírgula, a reunião ocorrerá independente do número de membros presentes. Essa é uma redação padrão nos conselhos municipais. E as deliberações são por maioria simples, cabendo ao presidente o voto de qualidade, o famoso voto de Minerva. Vocês concordam com essa redação? Tudo bem? Pessoal? Sim, Sim, eu Valéria. estou tentando aqui no chat, mas Sebastião, sim, Maravilha. pelo chat. No fundo, a redação antiga era uma inversão, né? O quórum verdadeiro é o quórum quando uma reunião precisa deliberar algo. Aí você tem que ter um quórum, a gente fala quórum da reunião. Mas no fundo é um quórum de votação, não é? A reunião ela acontece, se tem mais de uma pessoa, é uma reunião, você está reunindo duas ou mais pessoas. Agora, se você vai mudar, por exemplo, o regimento interno, você tem que ter uma maioria qualificada, que aí passa a ser, em geral, 2/3. Aí você teria que ter 2/3 do colegiado para aprovar a mudança do regimento. Né, Não se admite mudança do regimento por maioria simples. igual estamos fazendo aqui, né? Porque convocamos É, extraordinário porque não tinha quórum para mas no votar futuro e esse não deliberar. vai ser um problema. Vamos continuar? Todos concordam, então? Artigo 16º. O não comparecimento do conselheiro titular em 3 reuniões consecutivas ou 5 alternadas durante o período de 12 meses implica em sua exclusão do CONDEMA. Esse também é Esse se manteve, se né? manteve, é uma frase, um texto padrão. No 17, eu estou lendo que está acabando, são só 21 artigos, tá? No 17, o exercício das funções prestadas ao CONDEMA por qualquer um dos seus membros, participantes, colaboradores, não será remunerado, sendo considerado prestação de serviço público relevante ao município. Artigo 18º, o prazo para a instalação do CONDEMA será de 30 dias a contar da publicação dessa lei, que é a posse e a eleição da mesa diretora. E 19º artigo, o CONDEMA deverá revisar o regimento interno a cada 4 anos. Esse a gente colocou. Não existia esse artigo, né? Então eu acho necessário que seja revisado a cada 4 anos, mesmo que não tenha muitas alterações, porque é importante a gente conferir se está de acordo, né? 4 anos pode mudar algumas coisas internamente, até porque vai governo, vem governo, pode ter coisas que se alteram, né? Então, eu acho interessante colocar na lei que a gente deve revisar o regimento interno a cada 4 anos. Vocês concordam? Sim, Certo. Vamos lá. Todos concordam. Ah, e aí, o artigo 20 fala que as despesas com execução da presente lei ocorrerão por verbas próprias no orçamento em vigor. Também é um texto padrão. E no artigo 21 foi colocado porque o artigo 21 fala: essa lei, o projeto de lei que a gente está discutindo agora, entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, revogando em todos os seus termos a lei número 2306, de 29 de maio de 2009, que é a lei vigente atual. Nós optamos por revogar a lei anterior, a lei vigente, que está valendo hoje, ao invés de simplesmente alterar um artigo ou outro, porque nós reparamos que nós fizemos inúmeras alterações.
E a anterior já tinha alterações de 2010, 2019, 2021, então ela estava toda riscada praticamente a lei. Como a gente fez novas alterações, é importante. E outra, a gente vai revisar o próprio regimento interno a partir dessa lei. Então, O regimento interno é novo, ele é de final de 2024, é a 12 de gente vai agosto de 24. apenas revisar. É, mas acontece que esse regimento interno ele foi feito antes da reforma administrativa. Tem que Então ele mudar já falava em secretarias, diretorias, ele falava em tem que diretorias. mudar secretarias nele também. É. E, eventualmente, um ou outro texto que a gente vai deixar mais abrangente na lei e no regimento interno ele vai definir, né, quem são os integrantes e tudo A mais. questão que eu falei, né, que é importante que o suplente esteja presente em todas as reuniões, mas ele só é obrigado a estar em todas as reuniões se o Se o titular da titular pasta não não estiver. estiver, E aí a gente coloca até um parágrafo a mais dizendo que cabe ao titular da pasta chamar, convocar o seu suplente, com claro, antecedência mínima de 24 horas. isso. Então a gente vai revisar o regimento interno, que está recente, mas é importante fazer umas mudanças nele. Bom, essa é a nossa proposta. A gente Vamos colocar em coloca votação em o texto votação completo? o texto que a gente revisou aqui com vocês, a votação e aprovação dessa minuta da nova lei, que vai ainda passar pelo A gente vai jurídico mandar o e caso. tudo mais, e Como o só Condema envia essa documentação aqui para a Casa dos Conselhos, a Casa dos Conselhos envia para o jurídico do gabinete do Executivo só e, passo a tendo passo. tudo ok, o gabinete executivo vai enviar para a Câmara de Vereadores. E a partir daí, uma vez que seja aprovada e publicada a lei na Câmara de Vereadores, a gente vai promover o pleito de eleição da sociedade civil. O poder público já estão indicados. E, até o final do mês, o Importante. edital já vai estar pronto para as candidaturas, né? É. E a divulgação, né? É importante a gente divulgar bem, inclusive na página da prefeitura, que o edital vai estar aberto, né? Enquanto isso, vai ser uma comissão que vai tomar conta, né? Porque tem que. Sim, enquanto isso, a comissão, que somos nós, ainda do Poder Público pela portaria, nós somos, mas a ideia é que seja, que todos os integrantes estejam já no Condema para a primeira, no caso, primeira não, né? Primeira reunião ordinária já com todos os integrantes, que é já na primeira semana de novembro, dia 7. Inclusive, é um informe geral, que seria o convite, né, para todos no dia 7 de novembro, na sexta-feira, para que a gente faça a nossa primeira reunião. E o edital já vai ter que estar pronto e todos os integrantes já. Vamos abrir então a A votação? votação, vamos. Está em votação a atualização da Lei Municipal do Condema, número 2306, de 29 de maio de 2009. Todos concordam com O a, número, e o a nova nome e redação? número da lei vai mudar. Essa é a que está sendo alterada. Todos concordam com a alteração da lei vigente? Sim, A Letícia colocou ok, Luana, sim, Eu concordo também, sim. concordo também. Sebastião concorda, Júlio Alves também, Valéria Marques também. Tá ok, por unanimidade, então. Todos Unanimidade, concordam. todos concordam. Maravilha. Será enviado, então, o texto totalmente revisado para a Casa dos Conselhos É, e vocês serão informados do prosseguimento, né, desse processo. maravilha. Beleza? Informes gerais. Vamos ao terceiro item da nossa pauta e prosseguindo para o final. Eu tenho apenas alguns não, dois, né? Um deles eu já falei que era o convite, né? E o segundo é apresentar para vocês mais ou menos o que já foi feito na reunião 37ª e na 38ª. Na 37ª a gente aprovou a liberação do valor para a compra dos equipamentos. Então, vou só passar a tabela de valores para vocês relembrarem, né, o que a gente tinha aprovado e a gente aprovou a ata hoje. A compra do drone, são valores estimados, obviamente, se o valor for menor, o valor será retornado. A gente vai seguir todo o processo legal em conjunto com a prefeitura para poder liberar a verba
fazer a compra da forma mais adequada possível. Mas a tabela de valores é para estimar, né, os valores que a gente solicitou. Então, o drone, para a gente poder melhorar a fiscalização ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, no valor de R$ 6.000. Um projetor no valor de R$ 3.600 para a gente fazer as apresentações, educação ambiental e alguns eventos da Secretaria de Meio Ambiente, e que também todos esses itens, como são comprados com o Fundo do Meio Ambiente, podem ser solicitados pela sociedade civil para uso, claro, com assino de termo de responsabilidade e tudo mais. Tela de projeção com tripé no valor de R$ 600, duas mesas de plástico, tudo isso é para os eventos agora, né? No valor de R$ 200, não cada, mas sim as duas. 20 cadeiras de plástico no valor de R$ 600 e dois kits. Caso não seja possível comprar isso, a gente tem a opção de dois kits de mesa e cadeira, né? Que aí seria mais sucinto. Mas o total desses valores seria R$ 11.000, que é menos dos 12.000 que seria necessário uma licitação para a gente solicitar, né? Então a gente consegue fazer a aquisição desses equipamentos para agilizar os processos da própria secretaria, tanto da parte de fiscalização quanto eventos que a gente tem, que a gente quer promover para a própria sociedade, né? Com relação ao segundo, a tabela de valores, já foi para a ata 38ª, que a gente comentou que seria necessário a compra de pegadores de objetos, né, aquelas garrinhas e coletes de identificação, no caso coletes verdes, porque a gente vai fazer eventos de coleta de lixo nas praias e outros eventos de coleta no geral e educação ambiental. Então, a sugestão é a compra de 10 pegadores, no valor de R$ 500 é estimado, porque eu coloquei a média, porque tem pegadores de R$ 20 e pegadores de R$ 70. A ideia é uma média ali de R$ 50 e eu estimei 10 pegadores e eu coloquei R$ 500. Eu fiz a cotação de três tipos, né? Eu fiz o processo ideal, isso vai ser passado ainda para a tesouraria. Colete de identificação também coloquei 10 porque a gente não costuma ter muita adesão. Então, a ideia é que tenha uma equipe de 10 pessoas e, posteriormente, se for surgindo mais integrantes, a gente amplia. Os kits de coletes, 10 unidades verdes e tudo mais, é bem barato. Aqueles coletinhos de jogar futebol e tudo mais, custa R$ 100, R$ 70 mais ou menos. E a gente também solicitou na 38ª reunião um bebedouro para a cooperativa Coopermar, que faz a coleta seletiva da cidade. O prédio é da prefeitura e a cooperativa é a única cooperativa de recicláveis da cidade. E o bebedouro é para dessedentação, né? As pessoas lá, o ambiente não é dos melhores. A gente está, eu fiz um relatório de conformidade lá para a gente identificar quais eram os problemas do prédio. É um prédio que não passa por reforma há um bom tempo, né? Tá bem degradado lá. E o bebedouro era para uma demanda emergencial, né? Os bebedouros custam em média R$ 1.600. Então, esse foi um dos valores que eu solicitei. Na 38ª foi aprovado a compra desses materiais e aqui eu estou repassando a tabela de valores como eu tinha prometido na reunião anterior. E o total dessa solicitação é R$ 2.200. Então, são duas solicitações diferentes, dois tipos de materiais diferentes. Isso vai ser repassado a partir da aprovação da ata, que foi dessa reunião aqui que a gente conseguiu aprovar a 37ª e a 8ª. A gente consegue pedir para a tesouraria liberar o dinheiro para a gente fazer a aquisição dos equipamentos num geral e começar os trabalhos de fato. Pelo menos ano que vem já vamos ter ali um cronograma com essas atividades. E nos próximos meses também, porque a ideia é comprar o mais rápido possível para já agilizar o processo. Todos concordam com esses valores? Se alguém tem alguma sugestão?
Parece que sim. Ou, A Priscila deu um ok. Luana, concorda, Luana? Concordo. sim, todos concordam. Legal. Júlio também. Sebastião. Certo. É isso, Bira. Vocês têm um evento no final de Eu tenho semana. dois Convidamos. informes aqui Agora, gente, eu tenho uma dúvida. Diga. Bebedouro lá para Coppermar. Eu imagino, né, que realmente o ambiente não deve ser muito agradável. Mas como que funciona essa questão da Coppermar? Porque eu sei que a Coppermar já recebeu caminhão, né, da prefeitura, já tem algumas coisas que a prefeitura faz pela Coppermar. E nessa questão de bebedouro, de infraestrutura, cadeira, mesa, computador, como que funciona? É sempre a prefeitura que precisa passar para a Coppermar esses itens de necessidade, ou a própria Coppermar deveria fazer isso com aquilo que ela arrecada? O que acontece é o seguinte: o prédio e os equipamentos são da prefeitura em sua maioria. Eles têm alguns equipamentos deles. Só que nesse quesito de recicláveis, a prioridade é da cooperativa da cidade e só tem a Copermar como cooperativa da cidade. Então, eles têm essa prioridade em prestar o serviço para a cidade, entendeu? Só que o prédio é da prefeitura e o serviço é eles que fazem, entendeu? É mais ou menos Então, isso. e O a diesel também a prefeitura que prefeitura precisa passa, né? O fornecer. diesel A do, minha do, questão é: do a caminhão. prefeitura que precisa fornecer para eles tudo que eles precisam para ter lá? É isso que eu Isso, quero entender. isso. Entendi. Pode explicar, Márcio. Márcia, não. É Luana, Luana. Luana. Ô, Luana, é porque Sim. assim, o dinheiro que eles fazem a coleta, que é pouco, eles acabam passando para as famílias que ajudam, porque não dá nem R$ 600 por mês. Então, o dinheiro da coleta não é suficiente para a estrutura física. Eles não têm condições nenhuma de arrumar porta, de ver chuveiro, de ver a questão do fornecimento, até a E eles nem questão. podem, porque o prédio é da prefeitura. E também eles não têm recurso, porque o pouco que eles conseguem fazendo a coleta dá em torno de R$ 600, não é significativo para as famílias que eles ajudam. Se eu não me engano, é instituído em lei municipal também que a cooperativa tem a prioridade para fazer a reciclagem da cidade e a prefeitura tem que disponibilizar Isso que um é ambiente legal mínimo. também, a longo prazo, era ver quando tiver estrutura, claro, para confirmar, o valor que a prefeitura deixa de repassar, se for coletar, fazer a coleta seletiva, deixa de repassar para a Terra com esse material e aí se reverteria isso em algum Não é, benefício para a Coppermar, para ter um ganho melhor também dos trabalhadores, né? no contrato atual da Terracom não faz coleta seletiva, é só coleta domiciliar comum. Como? Então nem tem Então, esse top. pelo que eu entendi, então a coleta não é suficiente, ou a arrecadação de coleta não é Não é suficiente, ainda é Isso. pouco, porque isso. a população ainda não tem uma consciência ambiental de reciclagem, certo? Também. É o que eu vejo na cidade. E Pontos. então, mais um motivo para a gente colocar em prática aquele projetinho que já foi lançado aí uns 2 meses atrás, o projeto empreendedor amigo do meio ambiente, que são as empresas que descartam na frente das lojas aquela reciclagem que pode ser resgatada pela Coppermar. Inclusive, tá na ata, a gente discutiu esse item E de isso está pauta na ata, acho que na da 30ª 37ª reunião. na 38ª, você pediu para 38ª, colocar né? o item em pauta. E foi colocado. Você não pôde participar, né, da 38ª, e a gente discutiu sobre esse item da cooperativa e do selo. Iria aumentar a receita da cooperativa. E o Alexandre, o nosso secretário, ele concordou em fazer o selo. É importante a gente ter, inclusive a gente provavelmente vai ter os ecopontos, que deve voltar, né? Uma exigência do Ministério Público Sim. também. Sim. E o selo é fundamental, principalmente para os comerciantes, e foi uma ideia sua, né? A gente colocou em pauta e foi aprovado também. Agora a gente conseguiu aprovar nessa reunião extraordinária, mas todos que estavam na 38ª aprovaram a sua ideia também, e o próprio secretário concordou em fazermos, né, um selo e também integrarmos com a própria cooperativa e os comerciantes, né? Mais um motivo para aumentar a receita da Coppermar, entendeu? Sim, também. E melhorar o serviço, que
Eu tenho mais uma outra questão, desculpa, é bom que a gente já põe tudo em pauta aí, se Já for o aproveita caso. que tem quórum. E deixa a reunião mais É, breve também, porque reunião de aprovação de lei municipal é pesada, É né? muita coisa. Pode, ó, fique à vontade, a Luana. gente já está há 2 anos, desde que eu entrei no Condema, que a gente está à espera de crachás para os conselheiros, porque às vezes quer ir fazer uma reclamação em algum lugar, ou levantar uma questão, ou Sim, falar em nome do conselho, e você não sim, tem uma identificação. sim. Ah, eu sou a Luana, eu sou lá de Mongaguá, eu vim aqui saber. Não, você tem um crachá de identificação, é formal, entendeu? É outro tipo de apresentação quando você Sim. chega. Então, esse crachá já foi solicitado há uns 2 anos, e até agora toda reunião passa e ninguém fala mais sobre essa questão. Mas É um foi, ponto, o crachá, e o outro ponto é, por exemplo, como temos o fundo, por que eu não sei, esse Zoom que nós estamos usando ainda é o Zoom do rapaz que cedeu para a gente utilizar, esse que cai a cada 40 minutos? esse cai a cada 40 minutos. A gente precisa Isso, não viabilizar poderia também. ser possível que o conselho, a própria prefeitura, tivesse um Zoom próprio para que não tivesse essas quedas a cada 40 minutos e fosse utilizado esse Zoom? É um pagamento mensal, mas não é um pagamento tão alto. É Eu uma coisa que, de repente, né, poderia colocar aí. eu vou investigar porque eu acho que o Teams ele consegue gravar sem interrupção Certo. e gratuitamente, se eu não me engano. Maravilha. E aí Ótimo. pode até Pelo Teams. facilitar a nossa vida. Fóruns aí. Né, o fórum usa, né, o Teams. Bom, os crachás, provavelmente eu não estava presente, né? Não, não Uma estava. 2 anos reivindicação Não atrás. estava. antiga. Uma reivindicação Mas antiga. foi aprovado algum valor? Foi aprovado? O que foi discutido? Certo, vamos lá. O que foi discutido foi até na época da Bruna, que era secretária, não sei se o Bira lembra. Ela levantou a Lembro. questão dos crachás. Ela, ou não lembro quem foi, sinceramente, me desculpa. Mas que os crachás, eu também concordo, é de extrema importância. Não foi levantado nenhum valor, mas se vocês precisarem que alguém faça um levantamento, a gente pode fazer. Outra pessoa, alguém, qualquer um de nós pode fazer e traz na próxima reunião, ou até antes, coloca lá no WhatsApp para ver se o pessoal aprova, para já trazer uma aprovação para a próxima reunião. Que, na verdade, a próxima já vai ter um novo conselho, ou não? Sim. É isso? É, Teoricamente, seria numa vai nova vir formação. o edital esse mês ainda, porque na próxima já tem que ter, tem que ter. Aí, bom, Teria que ser, então, a proposta apenas. Trazer a proposta do crachá para os novos que forem entrar saberem e já vir com o nome deles, com toda a identificação. Não sei se vai ter foto, entendeu? o que eu As posso coisas. fazer é, como eu apresentei aqui a tabela, eu levanto mais ou menos quanto vai custar, Pronto. provavelmente vai ser bem baratinho, a gente consegue Show. com o fundo Sim. De mesmo. preferência, se fosse feito por alguém da cidade, porque daí é conteúdo local, Claro, entende? claro, tem que O ser feito gasto que o assim. conselho tem, está gastando com alguém na cidade. Mais movimento, entende? Sim, sim. Acho E a que vale gente. a pena. Internet e- é bom, Shopee é bom, Mercado Livre é bom, mas eu acho que o É, conteúdo local aí é mais importante. Às vezes claro, por questões de 10, R$ 20, pelo menos mas você dá o trabalho para alguém da cidade, entendeu? sim, sim. Mas já está aqui como item de pauta da 39ª. A gente já. Eu vou apresentar, eu vou fazer a tabela de valores e a gente já vê. E a gente já vê de aprovar, porque aí qualquer coisa. Provavelmente vão ser as mesmas associações ou pessoas, que a maioria é a mesma interessada, mas pode ser que entre mais gente, né? Então a gente pode abrir para ter mais pessoas também. Sim. Bom, mas já vai ser o primeiro item ali da pauta, né? Além da aprovação dessa extraordinária, mas no geral já vai ser um item de pauta. Alguém tem mais alguma sugestão? O Biraci quer dar um informe Posso? dos. 2 informes. Vamos lá? Vamos. Nós estamos na Semana das Crianças e nesse final de semana o Parque Ecológico, os funcionários, né, os servidores do Parque Ecológico, encabeçados pelo Daniel e pelo Marco Belmonte, Secretaria de Turismo. e a secretária de Turismo, bem lembrado, a Vera Jardim, estão celebrando a Semana das Crianças, que é um final de semana, que vai ser o dia 11 e dia 12, sábado e domingo, amanhã e depois. E aí a programação é o seguinte: no sábado vai ter atividades de encontro selvagem com serpentes peçonhentas, é o Daniel que faz esse encontro, né? Oficina de coquedama, oficina de vamos montar um minhocário, de umas 2 da tarde.
a contação de histórias, recreação infantil. Contação de histórias é do lançamento do livro Augusto Sonhador, Plantas de Coquedama, Museu Itinerante de Biopesca, das 9 ao meio-dia. No domingo, vamos ter a Bruna, lembra da Bruna? Que já fez parte, lembra, Luana? Que já fez Sim, parte aqui, sim. foi secretária do Condema. Ela está apresentando Blue, a sereia azul, na parte da manhã de domingo. Das 11 às 12, contação de histórias. Da 1 às 2, encontro selvagem com répteis. Vai ter ela também à tarde, recreação infantil. Das 9 às 12, contação de histórias do lançamento Augusto Senador. E das 9 ao meio-dia, no domingo, o Daniel me convidou para apresentar o projeto Citronela lá para as crianças. A Secretaria de Meio Ambiente vai estar presente lá com o projeto Citronela e educação ambiental, né? Porque é importante a gente integrar as crianças com esse tema e também reciclagem, né? Vai ter um trabalhinho de educação ambiental, além da divulgação da Semana da Alimentação, Isso, que aí é o o Daniel nos principal. autorizou a já fazer nesse dia, no domingo de manhã, a divulgação da Semana da Alimentação Saudável, que é a próxima semana. No dia 16 de outubro, nós comemoramos, o mundo inteiro comemora o Dia Mundial da Alimentação. E tanto é que vai haver até uma conferência internacional lá em Roma, na Itália. Os líderes dos governos, né, estão se reunindo lá, se não estou enganado, segunda, terça-feira, dia 13 e dia 14, vai haver uma reunião sobre a questão da discussão internacional da fome. E em todos os países, em todos os estados, em todos os municípios, nós estamos tendo atividades sobre essa questão. Mongaguá não vai ficar de fora dessa comemoração. E aí, eu só vou ler rapidamente o que o OBSAN, Observatório de Segurança Alimentar e Nutricional, é o primeiro observatório regional do estado de São Paulo, que é da Baixada Santista, foi idealizado pelo nutricionista, qual é o nome dele? Fabrício Gomes, nutricionista de Santos. Ele idealizou na época das conferências, né, 2022, 23, ano das conferências municipais, regionais, estaduais. E aí passou, tanto na Conferência Municipal de Santos quanto na Conferência Regional de Praia Grande, passou que nós faríamos um fórum, um observatório de segurança alimentar e nutricional na nossa região. E ele existe e está atuante. E qual foi? Depois a gente vai passar para vocês No WhatsApp. no grupo de WhatsApp, e pedimos porque vocês ajudem a divulgar tanto a semana de toda a região metropolitana da Baixada Santista, quanto as nossas atividades aqui do município de Mongaguá. Então, é o seguinte, a semana vai começar de 14 a 18, de 14 a 18 de outubro, na Baixada Santista, celebra o Dia Mundial da Alimentação, com uma programação repleta de atividades que valorizam a alimentação saudável, a agroecologia e o direito humano à comida de verdade. Fala só o que vai ter em Mongaguá, porque Não, só tem 5 minutos. rapidinho. Dia 14, terça-feira, feira de troca de mudas e olericultura e punks, aqui em Mongaguá, das 8 à 1 da tarde, durante a Feira do Produtor Rural, que se reúne às terças e sextas-feiras. Portanto, nós vamos ter em Mongaguá, durante a Feira do Produtor Rural, que é terça-feira, dia 14, e sexta-feira, dia 17, uma feira de troca de mudas, de olerícolas, punks e temperos. E no dia Onde? 15, na quarta-feira, vai ter Peruíbe e Banquetaço, na Feira do Produtor deles. São Vicente vai ter a Feira Mundial da Alimentação, das 9 à 1 da tarde, nesse dia também, dia 15. Dia 16, vamos ter comemorações em Santos, palestras na Estação da Cidadania, desperdício de alimentos das 9 às 9h45 e alimento como direito humano das 10 às 11. Na sexta-feira, Mongaguá, a feira de troca de mudas. Vale destacar que esse evento que vai ocorrer em Mongaguá é promovido pelo CONSEA, né, o Conselho de Isso. Segurança Alimentar e Nutricional do município. Realização do CONSEA, apoio da Feira do Produtor Rural e parcerias da OBSAN, né, Observatório de Segurança Alimentar e Nutricional, e do FESBS, Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Só para lembrar também que a participação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente é em apoio, porque a gente quer criar nossas hortas comunitárias, nossas hortas escolares, e então a gente tem o engajamento da agricultura, né,
tanto familiar quanto agricultura urbana. Essas propostas que o Lucas acabou de falar passaram na nossa quarta Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 2020, em 20 de julho de 2023. E a gente frisa, né, que todo o ecossistema, né, de uma horta, digamos assim, faz parte do meio ambiente, né? Tanto dos animais ali que vão fazer a polinização das hortaliças, de alguma aromática, por exemplo, o manjericão que dá O flores e manjericão, tudo mais. hortelã e citronela são utilizadas nos canteiros das hortas para repelir as pragas. E essa é a nossa participação em apoio a eles também Sim, e a Semana da Alimentação. maravilha. Ótimo. Alguém Temos mais mais? um minuto? Um minuto? Temos 4 minutos. Pode falar, Luana. Posso falar uma coisa? Gente, eu Pode. gostaria, esse projeto Empreendedor Amigo do Meio Ambiente, ele é muito importante. E eu só mandei esse projeto para vocês porque eu fiz alguma Você acha, coisa né? sobre isso e deu Tá certo, certo. tá Então, assim, certo. eu me usei como Cobaia. cobaia, um experimento, e eu vi que deu certo. Então, foi por isso que eu coloquei no papel e levei para vocês. Só que eu vejo a possibilidade de fortalecimento real desse projeto envolvendo as escolas. Vocês não fazem educação de meio ambiente? Nós teremos o ano que vem, em Agenor de Campos, uma escola estadual que vai promover um curso técnico em meio ambiente. Então, imagina você pegar esses alunos que provavelmente, obrigatoriamente, terão que fazer estágio e envolver no projeto esses alunos. Me ouvem? Envolver no projeto esses alunos e colocar os próprios alunos para estarem buscando os empreendedores na cidade que queiram fazer parte do projeto, né? Para eles organizarem as pastas, eles arrecadarem os empreendedores, buscarem, colocarem o selo, falarem com a Copemar. Então, assim, se você envolve os estudantes, eles já vão ter como, por exemplo, horas extracurriculares no Com currículo. certeza. Então, assim, além de envolver escola, você realmente está dando um verdadeiro estágio para o aluno e o projeto está fortalecido, está garantido. Então, assim, eu acho que vocês poderiam pensar assim na possibilidade de a gente envolver o curso técnico da Escola de Agenor estadual ano que vem. Já que já vai começar o novo mandato do pessoal do Conselho em novembro, agora final de ano, já inicia aí com essa galera nova toda cheia de energia com essas novidades, entendeu? A gente precisa colocar o Conselho de Meio Ambiente na mídia, a gente precisa colocar o Conselho de Meio Ambiente na voz do povo, porque Sim. tem gente que não conhece o Conselho. E Mongaguá é uma cidade que o pessoal é bastante engajado com essas questões de meio ambiente, questões culturais. Então, assim, eu acho que está na hora de a gente não ficar isolado, de a gente se lançar realmente para que Então, tenhamos Luana, visibilidade. a ideia da nossa ação lá na Feira do Produtor Rural é isso, é Promover. começar a dar maior Visibilidade. visibilidade ao Conceia, Isso. que as pessoas não Isso. sabem de que existem conselhos municipais na cidade, Não não sabem, sabem quais são, não exatamente. sabem que eles têm o direito e devem vir no conselho como visitantes, não é? Eles são Sim, abertos sim. Você vê que é a colaborar. dificultoso conseguir trazer pessoas para o conselho, né? A É gente difícil. tenta, a gente Ainda convida, mais e as pessoas agora. vêm e depois desistem. Ainda mais agora, Luana, que a gente está nas preces, né, às portas das eleições da sociedade civil. Sociedade civil. Então, essa é a hora de chamar. Em 2 minutos. Sim. Só para complementar, uma das minhas propostas, né, que inclusive eu apresentei nas outras reuniões, que foi o plano de atividades, né? No ano que vem a gente vai priorizar isso depois de acertar, né? Depois da organização completa do conselho, a gente consegue focar nessas atividades extra, né? Então, o seu projeto, que com certeza seria até interessante a gente marcar uma reunião aqui, porque seria um projeto do conselho com a Secretaria de Meio Ambiente. Então a gente consegue integrar e divulgar da melhor forma possível para ele funcionar mesmo, né? Para ele dar certo. Inclusive Sim. conseguir até financiamento, né? Por fora, um convênio, algo do tipo. Sim, sim, com Então, certeza. a ideia minha, né? É tornar o conselho uma ferramenta de gestão até, porque a gente vai conseguir trabalhar em conjunto Política e ampliar o trabalho da própria secretaria, que a gente tem um efetivo baixo, né? A gente Então, tem que entender que as a gente políticas precisa públicas dessa novas, teia, né? elas têm que surgir dos conselhos, Bom, né? E não de cima Sim. para baixo. Mas, vamos gente, a melhor finalizar. coisa é envolver os estudantes. A gente precisa do novo, a gente precisa deles. E eles precisam da gente.
Se não fizer parceria, não dá certo. Uma andorinha não faz verão de jeito nenhum. Exatamente. É verdade. Entende? É Bom, isso. vai cair a Então, ligação. nós queremos agradecer a presença de todos. Obrigado, Lucas, por participar da reunião. Obrigado, Sebastian, a Priscila. Valeu, Priscila. O Valéria, Júlio César, a Valéria Marques. Valeu, Luana. Muito bom. Luana. Luana sempre presente. Parabéns, participativo. Luana é um exemplo, hein? Obrigado aos convidados que vieram, a Letícia, né, aqui da CEAME, da Secretaria, a Márcia Helena também, da Secretaria, E a a Márcia Márcia. das Dores, obrigado por ter vindo, Obrigado. valeu, Eu que agradeço. Muito produtivo, muito bom. foi Obrigada. produtivo mesmo. Olha aí.